Bom, tá gravando já? Então, bom dia para todos, né? Nesse sábado aqui estamos iniciando, né, mais uma aula promovida aí pelo Colégio Objetivo Assis, com a finalidade aí de estar auxiliando todos os nossos alunos nos processos aí de preparação para os vestibulares, né? Na ocasião, neste sábado de manhã, vocês já tiveram aula com o professor Rafael sobre história do Paraná, né? E agora começando aqui comigo as aulas sobre geografia do Paraná. O que eu quero, a primeira coisa, né, já começando destacando aqui com vocês, é que o fato das universidades estaduais, né, do Paraná como estarem cobrando o conteúdo específico não é uma questão aleatória, tá? Mas sim por uma questão de exigência legal, tá? Exigência essa instituída pela Lei Estadual número 15.918 de 2008, certo? Lei esta que exige que pelo menos 20% das questões de geografia estejam ligadas a questões vinculadas ao Paraná, tá? Isso pode entrar no contexto de geografia física, geografia econômica, questões sociais, questões urbanas, questões demográficas, tá? Mas pelo menos 20% das questões devem trazer na sua essência, tá? Questões ligadas, né, tópicos, temas ligadas a itens vinculados ao Paraná, certo? Vamos ver se tem mais tudo certinho aqui. Conforme a turma for chegando, eu vou adicionando, tá? Bom, então, pessoal, geralmente sobre geografia do Paraná, quais são os conteúdos mais cobrados, né, que estão presentes aí, via de regra, nos editais dessas universidades estaduais que eu citei a vocês? Então, nós temos a questão do arcabouço geológico e as unidades do relevo, né, regiões climáticas e bacias hidrográficas, formações vegetais, divisão regional, colonização e organização do espaço rural e urbano, tá? O aspecto da colonização, o Rafa já abordou com vocês, né, na aula de história. Atividades agrícolas, comerciais e industriais, que seria o perfil regional, certo? Como também atividades ligadas aos recursos naturais e seu aproveitamento econômico e atividades turísticas, tá? Então, basicamente, esses são os assuntos que podem ser cobrados, né? Não significa que eles serão todos cobrados. Como vocês sabem, né? Os vestibulares montam os seus editais e colocam ali os conteúdos passíveis, né? Barra possíveis de serem cobrados, né? E aí, se serão ou não, fica a eterna incógnita, né? Porém, relembrando que, segundo lei estadual, pelo menos 20% das questões devem abordar, né, itens, tópicos, temas ligados ao Paraná. Bom, então vamos lá, pessoal. Começando aqui pela bandeira, tá? Então, a bandeira do estado do Paraná foi adotada no dia 9 de janeiro de 1822, certo? E ela é formada, tá, por um fundo verde que faz alusão às diferentes formações vegetais do estado, certo? Uma faixa branca, certo? Em diagonal, simbolizando a paz. No centro, uma esfera azul, simbolizando o céu, com 5 estrelas, né? Fazendo alusão ao Cruzeiro do Sul. Aqui, só um detalhe, tá? Que a palavra Paraná está escrita na cor verde, tá? Mas, coxa, por que você está fazendo esta observação? Porque há alguns anos atrás, olhem só o nível, tá? De detalhamento que às vezes, né, é exigido do aluno, tá? Foi feita a seguinte pergunta: em qual cor a palavra Paraná, em qual cor a palavra Paraná está escrita na bandeira, certo? Qual é a cor? Agora já está aqui
fixado, já está registrado. Verde, certo? Ao redor dessa esfera, nós vamos ter o quê? Um ramo de erva mate, certo? E um ramo de pinheiro do Paraná, ou também a araucária. No caso, o que é importante nós estarmos destacando, que inclusive o Rafa já citou, a erva mate, certo? Um dos produtos, né, que são típicos, característicos do estado do Paraná e representa, na verdade, o primeiro elemento, certo? Natural barra vegetal que fez parte do processo de industrialização do Paraná. Da mesma forma que em São Paulo, tá? A riqueza do café foi quem financiou, né, a primeira fase do processo de industrialização do Estado, tá? No caso do Paraná, esse capital, o primeiro grande capital, né, rural, que também se materializava nos centros urbanos, né, era o capital oriundo do mate, envolvendo o plantio, a colheita e o seu processamento e consequente comercialização, tá? Bom, um aspecto importante também, no caso do pinheiro do Paraná ou da araucária, tá? É porque ela é a árvore símbolo do estado, tá? E que, como o Rafa já bem mencionou, tá? Hoje ela praticamente só é encontrada em grande volume, grande entre aspas, né? Em maior concentração em áreas protegidas por lei, certo? Salvo estas áreas protegidas por lei, tá? Praticamente não encontramos mais grandes remanescentes de araucária, tá? Que é a árvore símbolo do Paraná. E ainda por curiosidade, a ave símbolo, certo? É a gralha azul. Tudo bem? Vamos lá então, dando continuidade. A palavra Paraná, certo? É uma palavra de origem indígena, certo? Guarani, que significa água grande, certo? Água grande. E, na verdade, né, nós temos essa alusão ao rio, né? Então, você já vê essa associação Rio Paraná nomeando, né, o que posteriormente, como o Rafa já falou para vocês, o território que veio a ser chamado de Paraná. Então, a palavra significa água grande, rio caudaloso, né? Uma alusão, né, ao grande volume do rio Paraná, que só por curiosidade, e depois vamos comentar daqui a pouco, tá? Ele está entre os 10 maiores rios do mundo em volume barra vazão, certo? O estado do Paraná, então, ele está situado na região sul do Brasil e internamente faz divisa com os estados de São Paulo, Santa Catarina e, olha um detalhe, tá, gente, que muitas vezes nós não associamos, com o Mato Grosso do Sul, tá? Um pedacinho do Paraná, lá na região noroeste, que depois nós vamos mostrar as regiões, certo? Faz fronteira com o Mato Grosso do Sul, faz divisa, desculpa, com o Mato Grosso do Sul. Em termos internacionais, tá? O Paraná ele faz fronteira com a Argentina e com o Paraguai, certo? Além de fazer limite com o Oceano Atlântico. E é exatamente essa posição geográfica do Paraná, tá? Que pode ser que vocês encontrem no vestibular a expressão de que o Paraná ele é o estado brasileiro mais vinculado, mais conectado com o que nós chamamos de Mercosul, a porta brasileira do Mercosul, tá? E isto por quê? Porque justamente o Paraná é o território brasileiro que faz fronteira tanto com o Paraguai como também a Argentina, além de fazer divisa com São Paulo. Então ele acaba tendo uma posição geopolítica e estratégica muito importante no contexto do Mercosul, tá? Bom,
A população, ela é formada por vários grupos de estrangeiros, que nós vamos mencionar daqui a pouco, tá? Mas já antecipando, quais estrangeiros são esses, né? Então, e depois eu vou mostrar as suas respectivas localizações. Então, nós temos aqui que destacar, disparado, italianos, né? De todas as colônias, a maior de todas é a colônia italiana, certo? Seguida pela colônia alemã. Depois nós vamos ter colônias menores, não em termos de importância, né? Mas em termos de número de integrantes e concentrações mais específicas. Quando citamos japoneses, ucranianos, poloneses, russos, árabes, portugueses, espanhóis, tá? Além de vários migrantes, certo? Que são oriundos dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nesse caso, esses migrantes, sendo eles descendentes das primeiras levas de imigração, sobretudo italiana e alemã, que vieram para o Brasil. Num primeiro momento, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Adotando aí o modelo da pequena propriedade rural, certo? Agricultura, num primeiro momento, essencialmente familiar, tá? Que, ao migrarem para o Paraná, principalmente no primeiro momento, né? Sul e Oeste, reproduziram esse modelo, certo? Se organizando, certo? Numa conjuntura cooperativista, que décadas depois, certo? Com suas consolidações, formaram importantes grupos econômicos que colocam o Paraná hoje como um dos estados mais fortes neste modelo de organização econômica no país, tá? O cooperativismo no setor agrícola, sendo que hoje muitas dessas cooperativas se tornaram importantes, tá? Centros agroindustriais, como vamos debater ao longo da nossa aula, tá? Além de paulistas e mineiros, né, que ocuparam principalmente a faixa norte do estado, o que nós chamamos de norte pioneiro, novo norte e novíssimo norte, certo? Tanto é que muitos de vocês já devem ter percebido, quando nós estamos, por exemplo, até Londrina, Maringá, poxa, praticamente sentimos que estamos em São Paulo ainda, né? Porque a influência cultural paulista se manifesta com muita força nessa região. É de Maringá para o sul, né, dessa faixa ali, Maringá, Campo Mourão para o sul, é que efetivamente já vamos perceber o quê? Uma diminuição muito acentuada, né, da presença barra influência cultural paulista e mineira, principalmente, e aí vamos perceber já uma influência maior, né, desses imigrantes europeus que eu acabei de citar a vocês aqui, salvo portugueses e espanhóis, além de árabes e japoneses, que mais intensamente ocuparam aí também a faixa norte do estado. Bom, alguns indicadores aqui. Coxa, por que você nos trouxe, né, dados de 2010? Porque foi o último censo oficial realizado, tá? A cada 3, 4 anos são realizados censos por estimativa. O próximo censo seria agora em 2020, mas que por conta do Covid, né, da pandemia, acabou não sendo realizado, tá? Mas vamos trazer os dados aqui. Nós temos, então, uma área de aproximadamente, né, 200 mil quilômetros quadrados, com uma população, né, com o censo de 2010, 10,4 milhões de habitantes. Só para vocês terem uma ideia, tá? Em termos comparativos, a região metropolitana de São Paulo, tá? Ela tem mais gente do que o estado do Paraná inteiro, tá? Esses
10,5 aproximadamente milhões de habitantes, estão distribuídos em 399 municípios, tá? Com uma densidade demográfica de aproximadamente ali em torno de seus 60 habitantes por quilômetro quadrado, certo? O Paraná representa aí em torno de 5,5% do total da população brasileira, sendo um estado, tá, bastante urbanizado, tá? Nós temos mais de 86% da população paranaense residindo em áreas urbanas, tá? Um IDH bastante significativo, né? Aqui o índice de 2010 em torno de 0,749, mas que muito provavelmente, né, esse IDH aí, ele ascendeu, né? Ele foi já também melhorado, tá certo? Então, esse aqui é o panorama inicial que nós temos, tá? Em relação aos dados, aos pontos numéricos que envolvem o estado do Paraná. Bom, entrando aqui na questão da geografia física, o que nós temos que destacar? O Paraná, ele é o único estado brasileiro formado por 3 planaltos. O único estado brasileiro formado por 3 planaltos. O detalhe, meus amores, que eu quero que vocês guardem, é que entre os 3 planaltos, nós não vamos ter nem planícies, nem depressões separando um do outro. Mas sim o que vai separar o que é primeiro ou segundo ou terceiro planalto paranaense, como assim é chamado, certo? São as estruturas geológicas, tá? Que eu vou mostrar a vocês nos 2 slides seguintes. Então, além desses 3 planaltos, nós vamos ter o quê? Uma área de planície situada no litoral, como nós podemos ver aqui nesse mapa, certo? Então, nós temos aqui a planície litorânea, certo? Depois, a Serra do Mar, que é, na verdade, uma continuação, né, da Serra do Mar Paulista. Tudo bem? Depois nós vamos ter, olhem só, aqui, o Planalto de Curitiba, ou também chamado de Primeiro Planalto Paranaense, certo? Depois, nós vamos ter o Planalto de Ponta Grossa, certo? Que também é chamado de Segundo Planalto Paranaense, e em área o maior de todos, né? O chamado Planalto de Guarapuava, ou então, como é denominado, Terceiro Planalto Paranaense. Tudo bem em relação a isso? Então, ó, vejam vocês, como nós estávamos dizendo, ó, aqui nós temos o estado do Paraná, que faz divisa com São Paulo. Basicamente, se cair numa questão, qual o elemento natural que é usado para a separação dos territórios de São Paulo e Paraná? Principal elemento natural, Rio Paranapanema, certo? Depois, aqui, lembra que eu falei para vocês do Noroeste, que vai fazer o quê? Divisa com o Mato Grosso do Sul, pelo Rio Paraná, e já aqui no Oeste Paranaense, né, já não temos mais a condição de divisa, mas sim a condição de fronteira, certo? Fronteira essa com o Paraguai, como vocês podem ver aqui, certo? Com o Paraguai, e aqui com a Argentina. E novamente aqui no sul do estado, divisa com Santa Catarina. Tudo bem? E no extremo leste, né, o limite, no caso, seria com o Oceano Atlântico. Aqui, para vocês terem uma visualização, né, bidimensional, na verdade, tridimensional, né, a imagem, já que ela tem altura, largura e profundidade. Apesar de estar numa projeção plana, dá para vocês terem essa noção. Então, olha aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó, nessa região, a planície litorânea, certo? E aqui, a Serra do Mar. Percebam vocês que nós temos uma borda bem escarpada, né?
que é uma borda escarpada? É uma lateral, né? Borda lateral, com corte íngreme. Daí o nome escarpada, de escarpa. Tudo bem? E aí vamos ter o primeiro planalto paranaense, certo? Que é formado por rochas ígneas e metamórficas, certo? Lembra que eu falei para vocês que o que vai diferenciar um planalto de outro é a estrutura geológica? Lembram disso? O embasamento geológico, o tipo de rocha? Então, nós temos o primeiro planalto, rochas ígneas e metamórficas. No segundo planalto, tá? Onde nós vamos encontrar uma região depois chamada de Campos Gerais, que vai pegar como ponto de referência, né? Essa área aqui de Ponta Grossa, tá? Nós vamos ter o quê? Rochas sedimentares, certo? E no terceiro planalto paranaense, tá? Percebam vocês o que nós vamos encontrar aqui. Ó, rochas basálticas, tudo bem? Rochas basálticas nesta área de tom mais escuro, onde vai ser encontrado o que o Rafa falou, a chamada terra roxa, né? Que o italiano chamava de rosso, o espanhol rojo e o brasileiro, né? Assim, digamos, o nativo de rosso e rojo virou roxo, né? Rosso e rojo, vermelho, que era a cor da terra, mas no, entre aspas, né? Na Brasilândia, oh meu Deus, o termo que eu posso usar? Brasileirando, né? Ou portuguesando, entre aspas, né? A nomenclatura veio para o roxo, tudo bem? Entretanto, nesta faixa aqui do noroeste paranaense, tá? Que vai compor o terceiro planalto paranaense, nós já vamos ter aqui a predominância de rochas sedimentares, certo? Estas rochas sedimentares, certo? Ao longo do processo geológico, deu origem a um solo mais arenoso. Então, tá? O embasamento basáltico da região, tá? Nesta área aqui, ele foi encoberto, tá? Por rochas sedimentares, certo? E depois formou um solo mais arenoso, chamado arenito caioá, que é o mesmo que vai pegar esse extremo oeste de São Paulo. Para nós que como ponto de referência, você vai de Assis em direção a Presidente Prudente, até Presidente Epitácio, divisa ali com Mato Grosso do Sul, passando Maracaí e Paraguaçu, de Paraguaçu para lá, já é o quê? Um solo mais arenoso. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é que esse tipo de solo, como nas demais outras áreas da região, vai influenciar diretamente a ocupação econômica, sobretudo agropecuária, tá? Enquanto que nas áreas de terra roxa, no primeiro momento, aqui no norte, tínhamos o café e hoje grãos. Aqui nesta área que eu estou passando o cursor, sempre grãos. Hoje, esta região do noroeste, certo? Ela é ocupada principalmente por, olha, vejam vocês, tá? Cana e pecuária, tá? Cana e pecuária, justamente por serem o quê? Atividades que, entre aspas, apresentam uma exigência menor em relação a solos de alta qualidade / alta fertilidade. O detalhe, é que daí eu quero que vocês memorizem, é que nesta região aqui, por conta do solo arenoso, certo? É muito intenso a ocorrência de processos erosivos, por conta, sobretudo, do manejo inadequado do solo, né? Então, um manejo agrícola que não adota práticas conservacionistas,
Resultado disso, é muito comum encontrarmos áreas com solos muito degradados, né? Com intensos processos erosivos, principalmente nas regiões de pastagem, tá? Bom, o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, que inclusive vai influenciar na questão hidrográfica, é que a vertente da topografia do Paraná é assim, ó. Nós temos aqui uma planície costeira, a escarpa, e depois do primeiro para o terceiro planalto paranaense, uma queda, uma diminuição de altitude. Ou seja, olha só, a drenagem barra a vertente, tá, da maioria dos rios do estado provém da região leste para o oeste. Do leste para o oeste. Memorizaram isso? Guardaram isso? Tá? Sendo que alguns, né, como é o caso, por exemplo, do Tibagi, que inclusive nós passamos por ele quando estamos indo para Londrina, por exemplo, né, ele tem daí essa vertente para o noroeste, né? Ele vem um pouco para o oeste, depois se direciona para a faixa norte até desaguar no rio Paranapanema, tá? Entretanto, outros importantes rios, né, como o Ivaí, o Piquiri, o Iguaçu, tá? Todos eles com drenagem para o oeste. Tudo bem até aqui? Em relação a essa parte do relevo? Vamos lá. Em relação ao clima, pessoal, basicamente nós vamos ter o que aqui no Paraná, tá? Dois fragmentos, né? Duas organizações climáticas, tá? No litoral, a predominância do clima tropical úmido, certo? Apesar de estar na faixa subtropical, ou seja, ao sul do trópico de Capricórnio, tá? Que inclusive em Maringá passa por ele, Maringá, Arapongas, tá? Passa pelo trópico, né? Apenas como ponto de referência, fica até a dica aí para vocês visualizarem, tá? A característica climática do litoral paranaense é basicamente tropical litorâneo, ou seja, temperaturas relativamente elevadas, né, ao longo de boa parte do ano e chuvas constantes. Depois, nós vamos ter o quê? Uma outra predominância, que é a característica do clima subtropical, certo? Este subtropical, certo? Se subdivide, tá, em duas áreas. Nesta faixa verde aqui, em razão da menor altitude, tá? Nós vamos ter o quê? Uma predominância de temperaturas mais elevadas. É aquilo que eu falei para vocês, ó, da parte mais alta, certo? Para a parte mais baixa. Nesta região aqui que vai pegar toda a faixa norte e toda esta borda oeste, né? Norte e oeste do Paraná, nós vamos ter o quê? O chamado clima subtropical úmido com verões muito quentes, tá? Tanto é que quem conhece, por exemplo, Foz do Iguaçu, tá? Aqui vamos citar aqui a cidade de Palotina, a cidade de Umuarama, Londrina, Maringá, vocês vão perceber que os verões são quentes pra caramba, tá? No caso, sobretudo, né, Londrina, Maringá, Umuarama, essa faixa norte, pela proximidade com o trópico, tá? No caso aqui, por um exemplo, né, Foz do Iguaçu, a própria Palotina, né, a influência maior da temperatura elevada dá-se a baixa altitude e a presença de grandes corpos d'água na região, com destaque aqui ao reservatório de Itaipu, certo? Que também exerceu uma influência microclimática nesta região depois da sua formação. E nestas áreas aqui de tom mais amarelado, certo? Nós vamos ter o quê? Também um clima subtropical, mas com temperaturas amenas, mesmo no verão, tá? Sobretudo porque, em razão da altitude.
Lembram das nossas aulas de climatologia? Maior a altitude, menor a temperatura, tá? E, inclusive, nesta região aqui, onde vamos encontrar cidades caracterizadas pelas temperaturas mais baixas, como, por exemplo, Palmas, né, que é considerada, entendida como a cidade mais fria do Paraná. Tá? Em relação à vegetação, tá? Aqui nós temos um mapa da vegetação original, tá? O que daqui a pouco vocês vão ver, né, que já foi aí bastante fragmentada, bastante alterada. Então nós vamos ter aqui, olha só, no litoral, opa, tá o cursor aqui, no litoral, tá? A chamada Mata Atlântica, certo? Depois, nós vamos ter nestas áreas aqui, neste tom mais amarelado, os chamados campos, certo? Que são áreas de vegetação rasteira, solos mais rasos, ok? E com altitudes mais elevadas. Depois, neste tom aqui de verde musgo, tá? Nós vamos encontrar o quê? O que originalmente tínhamos de araucária, tá? Lembrando que a araucária chegou à região sul do Brasil durante a última era glacial e que, quando esta última era glacial terminou, o frio intenso recuou e a araucária também veio recuando, certo? Permanecendo apenas nas áreas de maior altitude, onde as temperaturas são menores. O que explica, por exemplo, encontrarmos araucária em Campos do Jordão, tá? Então, toda esta área aqui de maior altitude, certo? Eram áreas ocupadas pelas araucárias, tá? E depois, neste tom mostarda aqui, tá? Nós vamos ter uma predominância de floresta estacional, tá? Por que tem esse nome floresta estacional? Justamente por ser uma formação vegetal, certo? Que sofre, entre aspas, né, recebe a influência das estações do ano. Estações com períodos de maior estiagem, sobretudo outono e inverno, e estações com maior período de pluviosidade. Nesse caso, né, a primavera e o verão, tá? E ainda vamos encontrar algumas manchas, certo? Originalmente de cerrado, representados aqui, ó, neste tom mais avermelhado, tá? E no caso, o fator responsável pelo cerrado aqui, o que chamamos de cerrado paranaense, tá? Não seria o clima, basicamente, mas sim o solo. No caso, um solo mais ácido, certo? Que acabou favorecendo o desenvolvimento desta formação vegetal. Árvores de menor porte, cascas grossas e principalmente galhos contorcidos, né? Característico das áreas com solo mais ácido, rico em alumínio. Bom, aqui era o panorama que nós tínhamos. E o que nós temos hoje? Então vamos lá. Aqui, no século XIX, tá? Basicamente, nós tínhamos o quê? O Paraná inteiro vegetado, salvo esse trecho aqui, ó. Olha só, no final do século XIX, tá? Olha esse trecho aqui. Estão vendo aqui esse ponto? Que já era desmatado? Que se sobrepõe ao que o Rafa comentou com vocês na aula de História do Paraná, o chamado Caminho de Viamão, tá? Que era o trecho usado, né, pelos tropeiros no processo de movimentação de gado de Viamão, no Rio Grande do Sul, até Sorocaba, em São Paulo, certo? Onde nós tínhamos um grande entreposto de comercialização e esse gado, certo? Era esses animais, né, no caso do gado, para a produção de charque e no caso de cavalos, mulas e tudo mais, para serem usados em Minas Gerais. E conforme, né, as rotas iam se consolidando,
pontos de apoio, né, núcleos povoados iam surgindo que posteriormente transformaram-se em cidades, né? E assim o desmatamento foi se consolidando, tá? E aqui nesta franja sul do estado, como o Rafa já citou, né, imigração europeia, sobretudo italianos e alemães, tá? Aí, 1910. Esta região aqui, ó, opa, vamos voltar. Olha só aqui, praticamente a faixa leste do estado, né, inteira desconfigurada, certo? Já, sobretudo, né, em razão do avanço do mate e também da agricultura em pequena escala, fruto desta imigração, e já começando aqui a ocupação na primeira faixa norte do estado, certo? Que é chamada de norte pioneiro, certo? Enquanto aqui nós tínhamos uma ocupação europeia, aqui já uma ocupação paulista e mineira, tá? Coxa, tivemos a ocupação europeia? Sim, mas também tivemos a ocupação de paulistas e mineiros, tá? Introduzindo aqui já a cultura do café, certo? Depois, em 1965, olha o que nós tínhamos aqui. Norte Pioneiro, Novo Norte, praticamente todo o centro do Paraná já desconfigurado. Por quê? O que nós tínhamos aqui? A consolidação no sul, como eu falei para vocês, e o Rafa citou também, a cultura de grãos, certo? Nesse tempo ainda muito forte o trigo, tá? Sobretudo no inverno, sendo o Paraná até hoje, né, o principal produtor brasileiro de trigo, tá? Um dos grandes em grãos que vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou comentar com vocês. E aqui nessa faixa norte, o café, reinando absoluto. Até que na década de 70 veio a geada negra, tá? E por que ela chama geada negra? Porque ela foi tão forte, tá? Que ela não queimou só as folhas, tá? Ela congelou o cerne dos cafezais, do pé do café, certo? E ao congelar o cerne, matou o pé, não matou só as folhas, como as geadas às vezes ocorrem, tá? E aí tivemos o quê? Um evento natural, isso é importante vocês memorizarem, tá? Que pontuou o que foi, tá? O período áureo do café até meados da década de 70 e depois a introdução de um novo ciclo econômico, quando, incluindo a soja, juntamente com o trigo e o milho, passaram a fazer parte da paisagem econômica agrícola desta faixa norte do Paraná. Mas percebam vocês, né, que a margem oeste ainda continuava, né, noroeste e uma parte do oeste ainda continuava pouco modificada. Mas a partir dos anos 60, esse processo de ocupação também se estendeu, né? E assim hoje chegamos aqui, conforme mostra a imagem, final dos anos 90, mas não se difere muito do que nós temos hoje, tá? O Paraná tendo como fragmentos, né, apenas onde de vegetação nativa preservada? Aqui no extremo oeste, com o Parque Nacional do Itaipu, Parque Nacional do Iguaçu, e nas áreas protegidas por lei, como a Serra do Mar e alguns fragmentos aqui no interior, que, detalhe, não foram mantidos por consciência, mas sim por conta da topografia, ou muito inclinada, ou solo com baixo potencial, ok? Que daí acabaram ficando e hoje se tornaram áreas protegidas por lei, tá? Então é importante fixar, registrar esse aspecto aqui. Em relação aos rios, como nós já citamos, né? Então nós temos aqui como rios importantes, ponto de referência Curitiba, né, capital, onde nós temos o rio Iguaçu, que ao longo de seu trecho ele é dotado de vários
reservatórios para a geração de energia. Nós temos o rio Tibagi, que é um importante afluente do rio Paranapanema, o rio Ivaí, o rio Piquiri, certo? Além dos rios Paranapanema, que apesar de nascer em São Paulo, ele é o elemento natural que faz presença na divisa da maior parte do estado, entre Paraná e São Paulo, no rio Paranapanema. No caso do rio Paraná, também o elemento natural que faz divisa com o Mato Grosso do Sul, certo? Divisa com o Mato Grosso do Sul e fronteira com, no caso aqui, o Paraguai e um pedaço da Argentina. Inclusive, onde em Foz do Iguaçu, né, daí o nome Foz, onde o rio termina, então a Foz do Rio Iguaçu, onde vamos ter um ponto turístico e geopolítico muito importante, né, que é o chamado Marco das Três Fronteiras. Tá? Lembrando, no caso do rio Paraná, tá, nós temos ali a maior usina hidroelétrica do mundo em geração, em capacidade instalada é a de Três Gargantas na China, mas em geração no mundo é Itaipu, que é também, óbvio, a maior do Brasil. Tá? Bom, lembrando que no caso de Itaipu, é uma palavra indígena que significa pedra que canta, fazendo alusão, né, ao salto de Guairá, né, as quedas que tinham no Rio Paraná, onde a água batia na pedra e fazia um barulho bem estrondoso, e que daí os indígenas chamavam de Itaipu, pedra que canta, por conta, né, fazendo uma alusão ao barulho das águas. Neste caso aqui, nós temos que destacar que a usina binacional, um projeto que foi idealizado na década de 70, em parceria governo brasileiro e governo paraguaio, cujas obras foram iniciadas nos anos 80 e a última turbina só entrou em geração nos anos 2000. Tá? Então, vejam vocês, né, a extensão temporal, certo? Que envolveu toda a construção desta usina, do início ao fim. Tá? Mas essa é uma usina muito estratégica, né, para os dois países. Para o Brasil, por conta do fornecimento de energia elétrica, e no caso do Paraguai, como uma importante fonte de renda. Metade da energia é brasileira, metade é paraguaia. Só que da metade paraguaia, do que ele tem direito, mais de 80% é revendida para o Brasil. Tá? Por quê? Porque a demanda energética do Paraguai é menor, tá? E, por consequência, você acaba tendo um excedente, certo? E esse excedente, pelo Tratado de Itaipu, coloca o Brasil como país de prioridade, né? Ou país preferencial na aquisição desta energia, tá? Na compra desta energia. Vale lembrar que hoje existem, né, polêmicos projetos hidroelétricos, tá? Quando eu falo polêmicos, por conta dos impactos ambientais de uma usina hidrelétrica, sobretudo, né, ao longo do rio Ivaí e do rio Piquiri, certo? Mas os debates se alongam em discussões bastante acaloradas, porque nós temos, de um lado, né, digamos assim, o adocicar econômico, mas de outro, nós temos as questões ambientais e sociais, incluindo agricultores, incluindo indígenas, né? Então, muitas discussões envolvendo aí esses novos projetos hidrelétricos. Bom, a questão indígena atual no Paraná ela é muito delicada, o que não é uma realidade, né, diferente do que acontece no restante do Brasil, tá? Indígenas que acabaram sendo, ao longo do tempo e do espaço, preteridos pelas políticas públicas e hoje sendo renegados a poucas unidades, né, ocorrentes aí no interior do estado. E a título de curiosidade, tá?
fica aí o registro, o município de Tamarana, certo? Próximo a Londrina, como um dos municípios com maior concentração de população indígena, com reservas. Entretanto, os indígenas no estado do Paraná, como em quase todas as áreas, né, do Brasil, cuja economia é, entre aspas, moderna, né, eu coloquei entre aspas, né, capital, orientadas pelo fundamento do capitalismo, esses indígenas já perderam totalmente aí ou quase que totalmente, a sua base, a sua identidade cultural original, já sendo muito aculturados, mas não inseridos, né? Muitos deles, inclusive vocês, ao irem a Londrina, no Catuaí, ou em Maringá, tá? Ou em várias outras cidades aí da faixa norte do Paraná, encontramos indígenas, inclusive aqui em Assis. Já presenciamos várias vezes, né? Em condições aí bastante degradantes, tá? Pedindo, tá? Eu diria que quase que esmola nos semáforos ou em outros pontos, justamente porque suas condições existenciais, reflexos, sobretudo, das políticas públicas pouco eficientes destinadas a eles, acabaram renegando. Então, é muito natural, é muito recorrente, né, conflitos entre, né, envolvendo indígenas, envolvendo ribeirinhos, que foram afetados por barragens, principalmente, e até hoje nós temos muitas ações judiciais aqui, ó, envolvendo a construção da usina de Itaipu, tá? E também a presença de movimentos pela reforma agrária em todo o estado do Paraná. Tá? É um movimento recorrente e mais intenso ainda aqui no Noroeste, tá? Onde, com muita recorrência, né, encontramos áreas cujo processo, né, de legalidade da posse da terra vem sendo aí questionado em processos judiciais, tá? E aí você acaba criando, como em quase todo o Brasil, uma relação muito tensa, né? Envolvendo o integrante do movimento social pró-reforma agrária de um lado e de outro lado o grande latifundiário, que muitas vezes ele é protegido pelo seu capital econômico, pelo seu poder político de influência, tá? Então, acabam também ocorrendo conflitos. Vamos lá, dando continuidade. Em relação aos grupos, né, de imigrantes, o que nós temos que destacar aqui? Então, a questão da presença dos italianos e alemães, né, presentes aí em praticamente todas as regiões do estado. No caso, né, dos alemães, com ênfase, sobretudo, ao oeste, ao sul do Paraná. Tá? Japoneses e árabes, principalmente da fronteira norte, igual a espanhóis e portugueses. No caso de poloneses, ucranianos, holandeses, certo? Presentes principalmente na costa leste, região leste do Paraná, certo? Tanto no primeiro como também no segundo Planalto. E aqui vale a pena destacar, como o Rafa muito bem lembrou, tá? Que esses europeus do leste, né, enquadrados aí de uma forma genérica como eslavos, tá? Eles foram preteridos, tá? Como se fossem, digamos assim, europeus de segunda classe, tá? Que até hoje na Europa você tem uma divisão muito marcante da maneira como os europeus do oeste enxergam, compreendem os europeus do leste, tá? Então vale a pena aqui destacar. No caso de italianos e alemães, nós tivemos, ao mesmo tempo, imigração direta, principalmente, né, no sul e no oeste, como também imigração indireta, que são os descendentes de alemães e italianos que, no primeiro momento, vieram para
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e num processo de expansão da ocupação agrícola, uma marcha agrícola, se instalaram também no sul e oeste do Paraná, e que gerações depois são esses mesmos sulistas que eu falei nas nossas aulas de fluxos migratórios internos, é só vocês puxarem pela memória, principalmente a turma do segundo, terceiro, tá? E curso, vimos isso, foram os descendentes que colonizaram, né, ou que ocuparam, do ponto de vista da agricultura moderna capitalista, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e depois formando a região do Mato Piba. Então, vejam vocês os ciclos, como eles acabam sendo reproduzidos. Japoneses e árabes, principalmente, né, imigração direta, japoneses para trabalharem na cultura do café, atividades agrícolas, e árabes para trabalhar em atividades urbanas, né? Sobretudo o que nós chamamos de mascate, que era um vendedor ambulante, de porta em porta, tá? Destaque que, no caso dos árabes, a influência deles é tão grande que nós temos em Foz do Iguaçu a maior colônia muçulmana do Brasil, certo? E em Maringá, inclusive, com mesquita. Em Foz do Iguaçu temos também mesquitas xiitas e sunitas, e em Maringá uma mesquita sunita, que inclusive eu fui conhecer, vale a pena vocês irem até lá, tá? Bom, poloneses, russos e ucranianos, migração direta, atividade agrícola, tá? Bom, perfil regional. Então, o que nós temos aqui que destacar? Né? Então, vamos começar aqui, ó. O norte dividido nessa linha que eu estou passando no cursor entre norte pioneiro e novo norte, tá? O noroeste, também chamado de novíssimo norte, tá? Quais as atividades econômicas predominantes em cada região? Hoje, aqui no norte pioneiro, que começou com o café, hoje nós vamos encontrar silvicultura, que é plantio comercial de florestas, grãos, certo? E cana-de-açúcar, tá? Temos ainda algumas áreas de café? Temos, tá? O fim do ciclo do café lá na década de 70 não significa que o café sumiu, desapareceu. Significou que ele deixou de ser o produto hegemônico dominante, mas não que ele tenha deixado de existir. Depois, no norte, que vai pegar este eixo aqui, Londrina, Maringá, tá? Até Cianorte, vamos encontrar importantes centros urbanos industriais, tá? É só você pegar o eixo Londrina, Maringá, uma área super desenvolvida do ponto de vista industrial. Quais setores? Agroindústria, indústria moveleira, indústria alimentícia, além da indústria metalmecânica, tá? No caso de Maringá e Cianorte, ainda polo têxtil, ok? Aqui no noroeste, vamos encontrar como pontos de referência o quê? O Morama, Paranavaí, certo? Colorado, como cidades de referência, além de Santa Fé. Por conta do solo mais arenoso, vamos encontrar o quê? Do ponto de vista agrícola. Pastagens, tá? Pecuária de corte, pecuária leiteira, cana-de-açúcar e em algumas regiões ao entorno ali de Paranavaí, a introdução da atividade da citricultura, com ênfase à laranja, tá? Inclusive é dessa região que vem o conhecido, famoso suco Prates, tudo bem? No caso agrícola aqui do Novo Norte, que eu quero destacar, tá? Hoje nós temos predominância quase que absoluta, tá? Soja e milho, e algumas áreas aí com trigo. No oeste paranaense, tá? Aqui nós vamos encontrar pontos de referência como cidades, tá? Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, tá? Como as cidades mais importantes. Foz do Iguaçu, um importante polo turístico e energético, certo? No caso de Cascavel e Toledo, importantes centros de atividades industriais,
tá? E também no setor de prestação de serviços. Fica aí esse registro, tá? Uma outra atividade muito importante no Oeste Paranaense, tá? São as criações, tanto de suínos como também de aves, tá? Suínos e aves estas que são produzidos basicamente no sistema de integração, tá? Entre a cooperativa e o produtor. Então, você tem a produção, que é processada pela cooperativa ou pela agroindústria, na sua maioria cooperativista, tá? Na mesma região. Então, nós acabamos fechando um ciclo. Na mesma região, você produz o grão, que vira ração. Ração usada para alimentar aves e suínos. Aves e suínos que, entre aspas, alimentam o processo fabril em frigoríficos. Sendo esta uma importante área de produção, tá? De proteína animal exportada pelo Estado. Certo? Então, fica aí esse registro. Sul e Oeste, tá? Vamos encontrar aí um vazio demográfico maior. Cidades de referência, né? Seria Pato Branco e Palmas. Basicamente, o que nós vamos ter aqui como atividade agrícola? Milho, soja e trigo, tá? No centro, onde vamos encontrar como ponto de referência a cidade de Guarapuava, certo? Áreas nesta região aqui, ó, eu estou passando o cursor, tá? Onde você pega Ibaiti, Ventania, Venceslau Brás, tá? O importante polo de silvicultura também, tá? Qual é a diferença da atividade madeireira no início da colonização e hoje? Muito clara, vejam só. No início da colonização, nós tínhamos o extrativismo de mata nativa e hoje nós temos o corte de áreas florestadas / reflorestadas para fins comerciais. Então, olhem a diferença. Corte / colheita, quando eu plantei para esta finalidade. Extrativismo, quando eu retirei, tá? Quando eu retirei das áreas nativas. O detalhe é que estas florestas, certo? Se dão principalmente por conta de uma topografia mais acidentada, que como não viabiliza o cultivo de grãos, acaba então, né, permitindo ou tendo aí como alternativa esse plantio de florestas. Tudo bem? Região metropolitana como a área que concentra a maior parte das atividades industriais, né, como ponto de referência, Curitiba e todo o entorno metropolitano. Além da maior parte da atividade industrial, nós também concentramos o quê? A maior parte da população. E no litoral, atividade turística, mas a grande cerejinha do bolo do litoral é a cidade de Paranaguá, onde encontramos o Porto de Paranaguá, que é um dos mais importantes do Brasil e disparado o mais importante do Paraná, certo? Sendo, inclusive, o principal porto brasileiro em exportação de grãos, tá? No caso aqui, destaque a soja e ao milho, tá? Além das exportações dos produtos de origem animal, ênfase aves e suínos, que foram, né, processados aqui na região oeste. Então, aqui a distribuição geográfica, né, dessas cidades que eu citei a vocês, né, o eixo Londrina-Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ponta Grossa, um importante centro urbano industrial também, além aqui do entorno metropolitano de Curitiba, né? Araucária, Pinhais, São José dos Pinhais, além de Paranaguá aqui no litoral. Bom, em relação à economia, então, fazendo aqui, caminhando para a nossa parte final. O Paraná, ele é o maior produtor nacional de grãos, certo? Apresentando uma pauta agrícola bem diversificada, como também o uso, tá, de modernas técnicas agronômicas, certo? O Paraná se destaca na produção de cana, soja,
milho, mandioca, trigo, batata, certo? E vamos perceber, como eu citei para vocês, o avanço da fruticultura, principalmente no noroeste, tá? Onde também vamos encontrar duas cidades que são polos produtoras de flores, Uniflor e Floraí. Tudo bem? Então nós temos, olha só, em relação à pecuária, destaca-se a avicultura, tá? Cerca de quase 30% dos abates do Brasil são a partir de frigoríficos paranaenses, certo? No caso de bovino, menos expressivo, 4%, mas no caso de suínos, olha só, mais de 19%, quase 20% de todo o abate suíno no Brasil ocorrendo no Paraná, certo? Nós vamos ter aqui, como eu citei, os municípios do entorno metropolitano de Curitiba são aqueles de maior dinamismo econômico, sobretudo no setor industrial. Mas temos que dar ênfase aos outros polos industriais que eu citei também, né? Como, por exemplo, o eixo Londrina-Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, tá? Cidades que vêm aí apresentando um importante destaque no contexto industrial, tá? E Toledo, né, pertinho aqui de Cascavel. Vamos lá, dando continuidade. Então, olha só, no interior, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, forte presença na agroindústria, certo? Foz do Iguaçu, no setor de turismo e a produção de energia. E Paranaguá, nas atividades portuárias. Aqui, sintetizando, né, na escrita, aquilo que eu havia exposto anteriormente. Para vocês terem, então, aquela base. Olha só, no caso do trigo, quase 61% de todo o trigo brasileiro produzido no Paraná. Quase 25% da batata inglesa, a batata que nós consumimos, no Paraná. O milho, em torno aí de 20%, soja, né, quase 20%, mandioca, quase 20%. Bovinos, menos expressivo. Em compensação, aves, quase 30%, e suínos, mais de 19%, aí já beirando a casa dos 20%. E aí vocês podem perguntar, Coxa, mas qual é a relação? Como eu falei para vocês, né, o modelo agrocooperativista barra industrial no Paraná foi, ao longo do tempo, se desenhando de uma forma em que você conseguiu estabelecer uma relação entre a unidade produtora de grãos, que alimenta a unidade produtora de ração, que alimenta a unidade criadora de animais, que alimenta a unidade processadora desses animais, certo? Que alimentam o importante setor econômico das exportações brasileiras, tá? No caso aqui, até os anos 90, nós tínhamos, em relação à industrialização, uma indústria, digamos assim, menos, né, desenvolvida, menos participativa e concentrada principalmente ali no entorno de Curitiba e algumas unidades aí ligadas, né, ao agronegócio espalhadas pelo interior. Lembrando que até a primeira metade do século XX, né, destaque aqui a indústria do mate, como o Rafa já citou também na aula de história. Só que após os anos 90 que o cenário começou a mudar e mudar muito, né, a partir da década de 90. Por quê? Porque o Paraná, juntamente com outros estados do Sul e de outras regiões brasileiras, né, entrou muito intensamente numa disputa chamada Guerra Fiscal, né, que foi basicamente uma sucessão de políticas de concessão de atrativos fiscais para atrair estabelecimentos industriais, sobretudo os que estavam em São Paulo
e algumas multinacionais que estavam se instalando no Brasil, esses estados ofereceram atrativos para que nelas se instalassem. E foi nesse contexto que o Paraná ele entrou. Tá? Então, o Paraná, desde então, também passou a ser centro, tá, de investimentos da indústria, não só nacional, mas também da indústria multinacional. Tá? Aqui eu quero destacar, né, no caso, a indústria automobilística. Quando você tem, por exemplo, a fábrica da Renault, no entorno metropolitano de Curitiba, a fábrica da Tetra Pak, né, embalagens longa vida, tá? Além de vários outros setores ligados à indústria química farmacêutica. Tá? Entretanto, ao longo do tempo, isso demonstrou-se, de um lado, uma atitude inteligente, interessante, na geração de empregos e na dinamização da economia. Só que, como essas empresas vieram, né, por meio de incentivos fiscais, né, a arrecadação do Estado não aumentou ao mesmo nível / velocidade da geração de gastos, sobretudo por conta, né, da demanda dessa população que migrou não só do campo para a cidade, mas também de outros estados para o Paraná. E hoje o Paraná vive uma crise fiscal muito séria, certo? Ou seja, a relação entre receita e despesa, tá? Ela não fecha. A despesa é maior do que a receita. Como resultado, né, o aumento do déficit público, só por curiosidade e adendo, o Brasil bateu, olha, recorde nesse trimestre. Tá? Ó, falando recorde, comemorando, uma forma sarcástica, né? A dívida pública brasileira, tá, já está em 98% do nosso PIB, né? Ou seja, Produto Interno Bruto. E isso é muito perigoso. Resultado, o que nós temos? Inúmeros protestos contra o Estado, certo? Diminuição dos investimentos, porque não tem dinheiro. Aí o funcionalismo público, no seu justo direito, pressionando, protestando, pô, peraí, é direito, né? E ampliação ainda maior, né, das privatizações. Muitas delas polêmicas, várias tentativas, por exemplo, de privatização da Copel, certo? Que é a Companhia Paranaense de Eletrificação, tá? Mas que não se concretizou, ela continua sendo ainda uma estatal, mas várias rodovias sendo privatizadas, que numa ótica da gestão do Estado, ele entende, bom, entra dinheiro e diminui o gasto com a manutenção / conservação das rodovias. Mas para o cidadão, o contribuinte como nós, vai representar mais um gasto, né? Enfim, é um resultado que não é um privilégio, né, do Paraná, mas em praticamente todas as unidades da federação encontramos essa realidade, né? O custo de anos, ou décadas, melhor dizendo, de má gestão dos recursos públicos. Então, nós temos aqui, né, a atividade industrial. Quais são os setores de maior destaque? Então, nós temos aqui, ó, processamento de papel e celulose, a indústria alimentícia, a indústria automotiva, processamento, né, refino de petróleo e produção de etanol. Etanol esse produzido principalmente onde? Na faixa norte. Petróleo refinado principalmente onde? Principalmente não. Onde? Na costa leste, né, no entorno metropolitano de Curitiba, certo? Uma indústria química que é bastante significativa, tanto uma química farmacêutica como uma indústria química voltada ao setor agrícola ou agroquímica. Tudo bem? Além aqui de outros setores variados, né, compondo aqui essa casa dos 30%, onde entra, inclusive, né, aqui a indústria têxtil, né, não a única, mas inclusive a indústria têxtil, tá? No caso, as principais exportações: automóveis, grãos, máquinas,
carnes e derivados de madeira, tá? Esses derivados de madeira, tanto papel e celulose, como também madeira processada, tá? No caso, sobretudo, né, o MDF. E no caso das importações, muitos insumos industrializados para atender quem? Esse segmento industrial. Então, componentes da indústria eletroeletrônica, por exemplo, a Positivo, né, marca de computador, tem a sede no Paraná. Então, vocês sabem que a Positivo, ela praticamente não fabrica, ela monta. Ela importa os componentes e monta. A mesma coisa com outras atividades, né, industriais que se desenvolvem, não só no Paraná, como também, né, em todos os outros estados, tá? Mas dando ênfase aqui, tá? As exportações, que é o que muito cai em vestibular quando entra nesse assunto. Automóveis, grãos, máquinas, tá? Carnes, além de derivados de madeira. Essas informações que eu tirei, né, que eu apresentei, foram montadas aí com base na minha experiência própria, das minhas leituras, e nesses sites que estão apresentados aqui na tela. Tudo bem? Então, gente, eu quero desejar a todos vocês, né, uma boa prova, tá? Ainda estamos longe, mas eu quero dizer que, né, isso que vocês estão fazendo, que é investir o sábado de vocês, não é gastar o sábado, é investir o sábado de vocês, tá? E essas atividades que o colégio vem promovendo, né, são voltadas, são direcionadas para vocês, tá? Então, mandei os slides, já está no grupo, tá? Quaisquer dúvidas, né, ao longo aí do processo de preparação de estudos de vocês, é só entrar em contato. Vocês têm meu zap nas nossas aulas e estamos juntos aí. Tudo bem?